Planejar, o que significa planejar para você? Planejar, na verdade, ele tem um começo, um meio e um fim. Nós precisamos ter o que? Estrutura. Eu quero falar hoje com vocês sobre planejamento em licitações e contratos. Primeiramente, os erros que a administração pública comete e os erros que os licitantes cometem. Primeiramente, a lei de licitações, ela traz o planejamento como um princípio fundamental. Hoje, a maioria dos gestores públicos referente à administração pública não planejam as licitações de forma correta. Neste começo, meio e fim, a gente tem que entender que existe uma fase interna, que é esta estrutura do planejamento, ou seja, antes de acontecer a fase externa. O que vocês precisam ter em mente, pessoal? Quando eu vou elaborar um planejamento, eu preciso entender, no caso da administração pública, o porquê eu estou contratando, como eu estou contratando, como aquele contrato será executado, como será a existência desta estrutura. Se eu estou comprando um produto, como será esse produto, quais as suas características, como ele vai ser entregue, entre outras coisas. Antes mesmo do edital ser elaborado, eu preciso entender que existe uma estrutura que a administração pública ela precisa determinar e elaborar. Então, eu preciso criar uma documentação de formalização de demanda, eu preciso estruturar o estudo técnico preliminar, o termo de referência, a minuta contratual e o edital. Estes documentos, eles fazem parte da fase interna. Só que, na verdade, não são documentos que eu vou copiar e colar. Eu vou criar documentos personalizados, porque veja, eu não posso simplesmente pegar um edital do Google, de uma administração pública qualquer, copiar e colar, porque às vezes ele não vai ser efetivo para a administração pública que eu trabalho, por exemplo. Então eu preciso criar ali um mecanismo de atendimento naquela estrutura que eu vou contratar. Então, se eu estou contratando um serviço, eu tenho que entender o quê? Como esse serviço será executado? O porquê eu estou contratando? Como a empresa vai entregar esse serviço? Como ela vai receber? Qual é o prazo? Entre outras coisas. Então, assim, são inúmeras as possibilidades que nós precisamos enxergar na questão da estruturação do planejamento. E o que a gente está vendo hoje na vida real, na realidade? A administração pública, ela copia e cola um edital, o ETP, o termo de referência, joga lá, que eu digo, publica, né, a sua fase externa e tudo bem, deixa a vida me levar. E não é assim que funciona. Por quê? Porque nós vamos ter empresas prestando serviço totalmente inadequado, prestando serviço sem total discrepância com aquele objeto, empresas não cumprindo aquilo que precisam. E quando a gente fala de planejamento aqui, pessoal, a gente tem que entender que o planejamento ele é uma estrutura da administração pública e uma estrutura da empresa também. Então a empresa ela precisa prestar um serviço, mas ela precisa entender que ela precisa ter lucro, ela precisa ter um valor que, mesmo sendo o menor valor que ela tenha ganho a disputa, ela ainda assim precisa ter lucro, entregar a documentação correta, fornecer o serviço adequadamente. E a licitação, por sua vez, ela precisa externalizar tudo isso. Para que isso aconteça, o planejamento precisa ser efetivo, ele precisa ser eficaz. E a gente não vê isso acontecendo. O que nós estamos vendo no dia a dia? A administração pública fazendo tudo bagunçado. Ah, não, não é bem assim. É bem assim, sim, porque a gente vive isso na vida real. Então, se você quer aprender definitivamente a fazer um planejamento efetivo dentro da sua administração pública e você, por outro lado, empresa, quer participar, ter contratos vantajosos dentro da realidade, dentro da lei, vocês precisam estruturar isso. Primeiramente, a administração pública estruturar a sua fase interna adequadamente, com começo, meio e fim, para que o licitante ele exerça aquele contrato com começo, meio e fim, para que todo mundo viva uma história feliz. Nós precisamos enxergar que as histórias hoje elas não são felizes. Empresas não entregam nada do que promete ali dentro da questão do edital. O edital é falho por sua vez. As empresas não questionam aqueles editais, não fazem esclarecimentos, não fazem impugnações e aí vira aquela coisa. Então a gente precisa entender que o planejamento ele vai determinar tudo como deve acontecer. Por isso, existe um estudo técnico preliminar que faz parte do planejamento. O estudo técnico preliminar nada mais é de que você estruturar como vai funcionar aquele serviço,
ou como vai funcionar aquela compra de um determinado produto. Você precisa enxergar como isso fará a diferença na administração pública. Então, presta atenção, administração pública. Primeiramente, você precisa sentar, parar, analisar e organizar. O porquê que eu vou contratar esse serviço, o que que ele vai efetivamente fazer, quais são as fases desse serviço, quais são as etapas, qual será o cronograma de execução, quais são as exigências, o que que a empresa vai precisar realmente entregar, o porquê que ela vai entregar dessa forma, qual vai ser o prazo desse contrato, como que vai se dar toda essa estrutura, quem vai fiscalizar, quem vai ser o gestor do contrato, precisamos realizar pesquisa de preço. Esse serviço é um serviço que ele pode ser feito por pregão, por dispensa, por inexigibilidade, quais serão as modalidades? Tudo isso vocês precisam parar e pensar. Não é simplesmente escrever um detalhe ali, por exemplo, o serviço será de tal coisa. Ok, será de tal coisa, mas como essa coisa, como esse serviço vai realmente funcionar? Então, eu preciso que vocês entendam, de uma vez por todas, que o planejamento ele faz parte, inclusive, da execução contratual de forma correta. Então, licitações, licitar é planejar com adequação ao contrato, com um contrato efetivo. Então, você precisa estruturar, sentar, estruturar, analisar, ter um começo, meio e fim, coisas que ninguém faz. O termo de referência ele precisa ser totalmente elaborado e estruturado, o ETP precisa ser totalmente elaborado e estruturado, o edital ele precisa conter todas as observações possíveis e impossíveis do que será exigido naquela licitação. E a minuta do contrato, ela precisa fazer parte deste todo. Principalmente também conter informações como pagamentos, como se dará esse pagamento, o que que você vai precisar entregar para receber. Vocês percebem que tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, ele tem uma estrutura, ele tem um começo, um meio e fim? É claro que eu estou falando aqui para vocês diversos tópicos, mas vocês precisam entender, como administração pública, que vocês precisam parar, sentar e fazer funcionar. Outro detalhe importante aqui do planejamento: nenhuma licitação se constrói da noite para o dia. No mínimo, no mínimo, uma licitação ela precisa de 90 dias para acontecer, para fazer toda essa estrutura que eu estou falando para vocês. Começo, meio e fim, ter todas as suas fases. Fase interna, pesquisa de preço, elaboração do DFD, do ETP, termo de referência, edital, parecer jurídico, entre outras circunstâncias, para depois ser publicado, acontecer a licitação, homologação, adjudicação e execução do contrato. Percebem aqui a diferença sobre isso? Então, pessoal, planejar é que vocês definam as estruturas da sua administração pública, como isso vai acontecer. Então, eu estou dedicando esta aula para que vocês possam começar a refletir e a pensar e fazer estruturas diferenciadas no planejamento. Um bom contrato, ele só é executado quando existe um planejamento que antecede esta fase da execução. Então, se você quer aprender muito mais, eu vou trazer muitos vídeos aqui para vocês que estruturam as questões da administração pública e estruturam as questões empresariais. Então, se você quer aprender sobre planejamento, eu te convido a ficar por aqui, compartilha este vídeo, dá like, para que realmente alcance o maior número de pessoas, principalmente empresas e licitantes que querem aprender a planejar, a crescer, a estruturar o seu negócio. Licitantes e administração pública, prestem atenção. Chega, acabou essa fase de ficar fazendo elaboração de edital mal feito, nas coxas. Vocês precisam aprender a estruturar. Planejar é estruturar. Então, vocês têm estruturação, camadas de estruturação para fazer acontecer. Então, aqui a gente te ensina tudo. Se você tem dúvida, você que é gestor público, me segue aqui nas redes sociais que eu vou te ensinar tudo. Você vai aprender a estruturar. Leitura, comunicação, estruturação. Planejar é isso, é você definir as técnicas necessárias que você vai aplicar na sua gestão e ter um contrato efetivo. Chega de contratos que
existem diversas penalidades, contratos que fazem você ter penalidade. Você que eu digo a empresa, e você licitante, e você administração pública, e aquela confusão. Por que vocês, todo mundo naquele balaio de gato? Porque a administração contrata errado, a empresa não entrega e todo mundo fica naquela situação complexa. Então, pessoal, planejar é você estruturar. Chega de copia e cola. Vamos fazer a diferença. Outro detalhe importante: quando você vai contratar um serviço, como que esse serviço vai ser executado? Para de ficar inventando um modelo que não existe. Para de ficar trazendo situações que não existem. Para de ficar pensando que a empresa é sua funcionária. Para de ficar tentando contratar serviço que você quer funcionário aí na sua administração pública trabalhando para você. Não é assim que funciona. Você precisa ter estruturação para você fazer aquilo acontecer, exigir que a empresa te entregue um serviço efetivo, mas de forma clara. Isso precisa estar muito claro no edital. E nós não estamos vendo isso acontecer. Eu espero que essa aula ela tenha servido para dar ali uma pontinha digamos assim, de desconforto para você sair desse looping, desse vício e com certeza se encontrar. Você quer planejar? Então estrutura. Porque a mesma coisa acontece na sua vida pessoal. Quando você quer planejar alguma coisa, você não faz uma estrutura? Você não desenha ali a sua rota? Exatamente isso. Planejamento é desenhar a sua rota. Um começo, meio e fim. Nós temos a origem e o destino final. É isso. Fica aqui, dá um like, compartilhe, venha aprender muito mais sobre planejamento, sobre contratos, sobre gestão de negócios. Obrigada.